Não existe mais ou menos, sabe, abençoado nem mais ou menos amaldiçoado. Ou é de Deus ou não é. Tá claro? Já que o homem escolhe desobedecer, não tem nem como dar desculpa. Deus disse: a terra se torna amaldiçoada por sua causa. Deus é bem claro: por causa de ti. Diz mais: com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Depois, se você continuar, ele vai dizer, né? Porque és pó e em pó te tornarás. Mas eu queria fixar nessa questão da terra. A terra se tornou amaldiçoada por causa do pecado. Tá claro, irmãos? Mesmo. Estou sentindo vocês dispersos. Alguns estão com a mente assim, ó, meio voando. Tá conseguindo entender? Vamos tentar recapitular. Deus cria um homem e dá para ele o quê? Domínio, autoridade sobre a terra. O homem resolve pecar e por causa do pecado a terra se torna amaldiçoada. Isso está claro? Por que a terra se tornou amaldiçoada? Porque ela estava sob domínio do homem. Era como se fosse extensão dele, domínio dele. Certo? Por exemplo, hoje, na nossa geração, se um presidente qualquer, de qualquer país, ele declara guerra a um outro país estrangeiro, é só ele que está em guerra? Quem está em guerra? O país. Mas eu não concordo com ele. Eu até gosto do outro país. Isso importa? Não. O outro país me considera o quê? Inimigo. Porque houve uma declaração de guerra. Irmãos, isso funciona até hoje. Se a autoridade maior rompe laços, todo o território que pertence a ele, ou que está sob seu domínio, do qual ele é mandatário, certo? Está na mesma situação. Você está claro, irmãos? Ou isso está claro para você? Mesmo? Amém. Vamos avante. Então o homem quebra a aliança com Deus. Por causa disso, o mundo entrou em uma nova direção. Parece aquelas faixas que o pessoal coloca nos restaurantes, né? Sob nova direção. Não é? Vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 5 ao 7. Preste muita atenção. Diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, levou quem para um monte? Jesus. Mostrou-lhe no momento de tempo o quê? Todos os reinos do mundo. Ele mostrou alguns? Mostrou todos. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. E o que mais? Dou a quem quero. É uma outra forma de dizer: quem manda sou eu. Como assim o diabo manda em tudo? Como pode isso? A Bíblia em algum momento diz que isso é mentira? Já leu algum texto que fala que isso é mentira? O diabo é o pai da mentira, nós sabemos. Mas algum texto diz que isso aqui que ele está falando é mentira? Não, pelo contrário, diz que é verdade. Por incrível que possa parecer a você, mas é verdade. Ele estava falando a verdade, no sentido de que foi entregue e ele fazia o que quisesse. Só que ele estava usando a verdade de uma forma distorcida para tentar enganar Jesus a adorá-lo, né? A servi-lo, mas que era dele, sob o domínio dele. Sim, a mim me foi entregue. Quem entregou a ele? O homem. Como, pastor? O homem entregou a Satanás. Entenda o seguinte: o diabo, Satanás, era, antes de ser diabo, um anjo de Deus. Na verdade, conforme diz os estudiosos, que ele era de uma classe única de anjo, não tinha nenhum outro igual a ele. Querubim ungido, querubim consagrado, não tinha outro, só tinha querubins, mas querubim ungido, querubim consagrado não tinha, era de uma classe especial única.
Ele era o modelo de tudo aquilo que Deus queria exemplificar. Já falei isso aqui algumas vezes, que Lúcifer, essa palavra significa portador da luz, o que transporta a luz. Isso é muito lindo, irmãos. É muito lindo. Você sabia que, e não é uma crítica, é só uma curiosidade, você sabia que no Vaticano eles têm canções, né, que exaltam o portador da luz? E é engraçado que alguns, quando ouvem, né, lá no Vaticano cantando não sei o que, Lúcifer, o pessoal faz até o sinal da cruz. Mas estão falando no sentido de portador da luz, né, estrela da manhã, tá? Que quer dizer o quê? Aquele que brilhava muito, aquele que era muito lindo. Nós chamamos de o aferidor da medida. Aferidor significa o modelo básico. Então, se Deus quisesse dar um exemplo de beleza, ele poderia dizer: tão lindo quanto Lúcifer. Se Deus quisesse dar um exemplo de habilidades musicais, viu, Dali? Aí ele diria: toca tão bem quanto Lúcifer. Se Deus quisesse dar um exemplo de força, diria: tão forte quanto Lúcifer. Ele era o modelo da perfeição. E isso corrompeu o coração dele, porque ele deixou-se corromper, né, por sua própria glória e beleza. Tá claro isso? Então ele era antes do homem, criado muito mais belo, muito mais forte do que todos os anjos. E o homem foi criado um pouco abaixo dos anjos. Então, se compara os dois no mesmo patamar, porque os dois pecaram, Lúcifer é mais. Então ele perde, o homem perde o domínio para aquele que era mais forte. Dá para você entender isso? Já que ele pecou, outro mais antigo, outro mais poderoso assume o cargo que está vago. E o homem nem se deu conta disso. Entende, irmãos? Sim? Então o diabo diz a Jesus: tá aí, os reinos do mundo, tudo é meu, porque me foi dado, me foi entregue, e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Em João capítulo 5, verso 19, olha o que diz a palavra de Deus. 1 de João, não é João Evangelho, tá? É a primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está, ou depende da sua versão, jaz no maligno. Olha o que a palavra de Deus declara: o mundo todo está morto, está deitado, está entregue ao maligno. Está escrito na Bíblia, o mundo todo. A Bíblia dá testemunho dizendo que é um sistema mundial que quem comanda é o inimigo de Deus. Nós cristãos, e principalmente nós cristãos evangélicos, costumamos chamar esse sistema de mundo. Já viu quando os crentes falam assim: fulano desviou, está no mundo, né? Parece até que a gente é alienígena, né? Que a gente não é do mundo. Mas a gente quer dizer isso, está no sistema do maligno, entende? Está dominado pelo pecado, quer dizer, a pessoa está entregue na vontade da carne. Ela voltou ao domínio de Satanás. Quando nós falamos mundo, queremos dizer isso: sistema maligno dominado pelo diabo. Está claro? João, agora Evangelho, capítulo 12, verso 31. Jesus diz: agora é este o juízo deste mundo. Isso é forte. É este o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe. Aqui está falando de filho de rei, não. Aqui está falando de autoridade. Príncipe deste mundo, quer dizer, o que tem autoridade sobre esse mundo. Jesus está dizendo: vai ser expulso do trono, vai ser expulso da autoridade. Por quê? Porque ele estava chegando para tomar de volta para Deus aquilo que o homem perdeu. Por isso que Jesus é chamado de o último Adão, porque o primeiro pecou, mas o último não, foi fiel até o fim. Aí ele toma de volta o que Adão perdeu. Amém? Vamos adiante.